Irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje é o domingo, hoje é o dia de adoração, de estarmos envolvidos com o nosso Deus de uma forma especial. E é o dia também de ouvirmos a sua palavra. E agora nós vamos meditar na mesma, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, agora diante da tua palavra, a Bíblia Sagrada, que é a tua palavra, nós pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, ilumina o nosso entendimento, abre os nossos corações para a verdade do Senhor. Abençoa cada um que está nos assistindo e agora, Pai, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler agora em João, capítulo 17, verso 3. João 17, verso 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Irmãos, nesta semana, na sexta-feira, nós tivemos uma grande perca para a teologia. Por outro lado, foi uma alegria grande nos céus quando foi conduzido à presença gloriosa de Deus nas regiões celestiais, o Dr. J.I. Packer. O Dr. J.I. Packer é um dos maiores teólogos, foi um dos maiores teólogos da nossa época, se não o maior. Para mim, por exemplo, é o maior teólogo, aquele que eu mais li, e que mais gostava de aprender com os seus livros, sempre citando os seus livros, com uma admiração muito grande pelo Dr. J. Packer, pela maneira como ele equilibrava a ideia do conhecimento com a prática de vida, a prática pastoral. O que marcou para mim, no Dr. J. Packer, é produzir teologia de uma forma pastoral, de uma forma prática, nos exortando a caminharmos cada vez mais próximo do nosso Deus. E o maior livro que eu tenho para mim, que foi o destaque na minha vida, e sempre indico aos meus alunos, indico aos irmãos da igreja, sempre, todo aluno meu sabe, que eu digo, olha, se quer começar a estudar teologia, aprender teologia, tem que ler em primeiro lugar o Conhecimento de Deus de J. Packer. O livro Conhecimento de Deus marcou muito na minha vida, no meu conhecimento teológico, no meu crescimento em buscar esse conhecimento. O Conhecimento de Deus foi o grande livro, na minha opinião, do Dr. J.I. Packer. Um célebre teólogo que Deus levou para a sua mansão celestial, mas que deixou obras grandiosas, como Entre os Gigantes de Deus, falando sobre os puritanos, e vários livros de teologia, de análise diante da Bíblia do nosso tempo, e esse livro, um livro que eu aconselho a todos os irmãos, o Conhecimento de Deus, de J. Packer. E por causa desse livro, me chamou a atenção o texto que nós lemos para eu trazer uma meditação para os irmãos nesse tema, da necessidade de buscarmos o conhecimento de Deus. A Bíblia, em todo lugar, ela nos mostra que precisamos conhecer a Deus. O profeta Oséias, diante de um mundo tumultuado, de uma época tumultuada no meio do povo de Deus, de rebeldia, de pecado, o profeta Oséias disse que a única maneira de sair disso tudo é o conhecimento de Deus, e que Deus prefere o conhecimento dele a qualquer sacrifício. O conhecimento de Deus, irmãos, é importantíssimo. E aqui o apóstolo Jesus, narrado pelo apóstolo João, nos mostra que o conhecimento de Deus é a própria vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem
tu enviaste. Então, o conhecimento de Deus é a própria vida eterna. E eu queria meditar um pouco com os irmãos sobre esse conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, nós devemos aprender que o conhecimento de Deus só é possível como ele se revela a nós. Só é possível conhecermos a Deus no modo como ele se revela. Por quê? Como o homem pode ir a Deus? Como o finito pode conhecer o infinito? Como que o homem limitado pode conhecer o Deus ilimitado? Somente se esse Deus se revelar a ele. E a grande informação que nós temos da palavra de Deus é que Deus se revela. E Deus se revela, irmãos, de uma forma geral a todos os homens através das obras que ele criou. Nós aprendemos isso quando lemos também o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1:20, dizendo o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, nós aprendemos aqui que o conhecimento de Deus, ele vem através das coisas que foram criadas, de toda a obra da criação. O homem, ele deveria olhar para a natureza, para tudo isso e dizer: tem um Criador. Tem alguém, que não só criou, mas dirige todas essas coisas. Tem um Deus pessoal, um Deus que está no comando de tudo, que é o Criador. Irmãos, é muito mais fácil crer num Deus Criador do que crer que o homem é um produto da matéria inerte. O homem com a sua mente, e uma mente brilhante, porque por mais que o homem utilize pouco da sua mente, se nós olharmos para a capacidade mental de um ser humano, nós vamos ver que tem que existir um Deus, um Deus que tem uma mente, um Deus pessoal, e esse Deus é o Criador de todas as coisas. E esse Deus não só criou, mas sustenta tudo. E esse Deus, que é o Criador e sustentador, é Ele mesmo que colocou no homem o senso para conhecê-lo. É Ele mesmo que colocou no homem o senso, de certo e de errado, a consciência. O apóstolo Paulo fala que aquele que não conhece a Deus pela lei de Deus, ele tem gravado em si mesmo essa lei, como norma no seu coração. Ou seja, a consciência, a própria consciência humana, a ideia de certo e errado, é uma maneira pela qual nós devemos chegar ao conhecimento de Deus. Então, esse conhecimento de Deus é dado de todas as formas, na natureza, na obra criada, na criação, na própria mente do ser humano, na própria preservação de todas as coisas. O apóstolo Paulo fala que os atributos de Deus, bem como o seu poder e a sua divindade, são claramente revelados pela obra da criação. Mas como o homem está cego por causa do seu pecado, como o pecado impede o homem de ir até Deus, então o homem não pode chegar a Deus por esse conhecimento. Mas esse conhecimento torna o homem indesculpável por não buscar a esse Deus Criador. Paulo diz isso, Por isso, tais homens são indesculpáveis. Por isso, a ira de Deus se revela do céu contra todos que praticam a injustiça. O homem deveria conhecer a Deus por tudo que ele vê ao seu redor e olhando para dentro de si mesmo. Mas como ele não é capaz de conhecer a Deus por essa revelação que nós chamamos de revelação geral, então o homem, ele recebe de Deus a revelação especial. O que é a revelação especial, Jesus, quando fala nessa oração a Deus, que a vida eterna é esta, que conheço a Ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. A revelação especial de Deus é quando Deus, do seu trono, através do seu Filho, veio até nós, veio habitar entre nós, veio manifestar a sua glória. João fala, que
no princípio era o Verbo estava com Deus, quer dizer, o Logos, o conhecimento de Deus, né? Jesus é aquele que traz o conhecimento de Deus. Mas esse Verbo se fez carne, veio habitar entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade. E João completa, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então nós vemos, irmãos, que no primeiro capítulo de João, né, e o próprio Jesus falando, né, que ele é que traz a revelação do Pai, quem vê a ele vê o Pai, que Jesus é a revelação especial de Deus. E é Jesus que é o autor das Sagradas Escrituras. O apóstolo Pedro nos informa, né, que os profetas no Antigo Testamento falaram pelo Espírito de Cristo que estava neles, na boca deles. Então Jesus falou pelo Antigo Testamento e Jesus se manifestou e veio a nós. E através dos seus apóstolos, Jesus nos deixou a sua palavra. Então, como nós podemos conhecer a revelação especial através de Jesus Cristo? Pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, né? A cristandade tem crido em todos esses tempos que a Bíblia, que os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento são a palavra de Deus. Preste bem atenção, eles não contêm a palavra de Deus, nem se tornam a palavra de Deus, eles são a própria palavra de Deus, porque é a palavra de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Verbo eterno que nos revela a Deus. Então, através da revelação especial, o homem pode conhecer a Deus, ele pode ir até Deus, ele pode entender o propósito, né, de toda a criação, ele pode entender a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua redenção. O apóstolo Paulo, né, falando sobre Timóteo, que ele sabia as Sagradas Escrituras, e ele fala, escrevendo a Timóteo, que essas que podem torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então Jesus é a única verdade, a única revelação de Deus, para que possamos conhecê-lo de modo especial para a nossa própria salvação. E através do novo nascimento nós podemos encontrar com Jesus e através de Jesus conhecer a Deus para a salvação. Porque só Jesus pode nos dar a salvação, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele veio então para nos dar a revelação de Deus, para nos mostrar o caminho para Deus. E Ele é o próprio caminho para Deus, e Ele é a revelação. Então nós podemos conhecer a Deus de modo especial através de Jesus, e aí sim, esse conhecimento, ele nos conduz à salvação. A revelação geral nos torna indesculpáveis diante de Deus, por não buscá-lo, mas a revelação especial nos mostra o nosso pecado, nos mostra a separação que existe entre nós e Deus, nos mostra o plano de Deus para nos redimir, seu Filho Jesus, e nos mostra o caminho para Ele, através de Jesus. Jesus é a própria revelação que pode nos conduzir a Ele mesmo e ao Deus eterno para a salvação, e nos fazer conhecer coisas maravilhosas a respeito de Deus. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que nós só podemos conhecer a Deus através da maneira como Ele se revela a nós, ou através da sua revelação, e principalmente através da revelação especial. Você crê em Jesus? Você já tem procurado conhecer Jesus através das Sagradas Escrituras? Através de Jesus você tem buscado a conhecer esse Deus, não só a ir de encontro a Ele pelo caminho que é o próprio Jesus, mas conhecer a respeito dEle e a Ele? Irmãos, então em primeiro lugar nós aprendemos isso, né? Só podemos conhecer a Deus pela revelação que Ele nos dá de si mesmo. Mas em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos também que nós não podemos conhecer a Deus na sua essência, naquilo que Ele é no próprio ser. Como é que o ser humano finito, como é que o ser humano limitado vai conhecer o Deus infinito, o Deus de toda a glória? Não tem como ele conhecer Deus em sua essência. O que é Deus? Essa resposta, ela não pode ser respondida por nós. A nossa mente não é suficiente para sequer entender o que é o ser de Deus. Mas nós podemos conhecer a Deus através dos seus atributos.
através das suas perfeições. Eu gosto da palavra perfeições, né? Aquilo de Deus que pode ser manifestado a nós. Nós não podemos conhecer a Deus em toda a extensão do ser dele. O que nós podemos conhecer de Deus, irmãos, é mínimo. É como uma gota do oceano querer conhecer o oceano inteiro. É impossível. É impossível conhecer tudo a respeito de Deus. Mas Deus, através da sua revelação, como já dissemos, nos dá um conhecimento dele que já é suficiente para nossas vidas, quando nós buscamos em Cristo Jesus. Então nós podemos conhecer algo em Deus, sobre Deus, né? Que já é suficiente e maravilhoso. E a Bíblia nos informa que nós podemos prosseguir, crescer nesse conhecimento, né? O apóstolo Paulo fala, né? Antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor, através das suas perfeições. O nosso breve catecismo nos diz, né? Quando responde sobre o que é Deus, né? Fala que Deus é Espírito eterno, infinito, imutável em seu ser, em sua sabedoria, em seu poder, em sua bondade. O que é isso, irmão? São os atributos de Deus. Alguns atributos de Deus, né, que às vezes a gente chama alguns teólogos chamam de incomunicáveis, porque não tem nada semelhante no homem. O homem não recebe sequer uma gota desses atributos, né, como a infinitude de Deus, como a eternidade de Deus, como a espiritualidade de Deus, né? Deus não tem corpo, Deus preenche todas as coisas, tudo está na presença de Deus, né? Como a sua imutabilidade, o homem não tem sequer, né, uma gota disso. Então são chamados de atributos incomunicáveis. Esses atributos, irmãos, nós não podemos compreender, nós apenas podemos conhecer a Deus a partir do que nós não podemos ser, né? Alguns chamam de conhecimento pela teologia negativa, ou seja, você olha para si e fala, não, eu sou finito, Deus é infinito, então eu só sei que eu sou finito e Deus é infinito. Não tem como eu compreender o que é a eternidade de Deus. Mas a Bíblia nos ensina a conhecer, a olhar para esse Deus e dizer, olha, eu sou finito e eu não posso tudo, mas esse Deus é infinito, Ele pode tudo, Ele é incompreensível, Ele é imenso. Eu gosto mais da palavra imensidão de Deus, a grandeza de Deus. Não há nada em mim que seja tão grande assim. Então a Bíblia me ensina a pensar, né, meditar, mesmo que eu não possa compreender, mas eu devo crer na eternidade de Deus, na imutabilidade de Deus. Eu sou um ser mutável, mudo a todo instante. Deus é imutável, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Jesus, né, quando fala aqui, né, conhecer o único e verdadeiro Deus. Presta atenção, ele está falando dos atributos de Deus, né? Deus é único, Deus é verdadeiro, não existe outro. Ele é totalmente separado, não existe nada na criatura que se assemelhe a Deus. Olha, irmãos, só de pensar aqui quantos conhecimentos maravilhosos nós já adquirimos de Deus, né? E você pode passar a sua vida buscando esse conhecimento, não só olhando para a criação, mas olhando para a revelação especial de Deus pela Bíblia, né? Que nos informa muitas coisas sobre esses atributos de Deus, mas também os atributos comunicáveis, que existe no ser humano algo análogo, né? O ser humano pode ter alguma gota ou algumas gotas disso que há em Deus, como o seu poder, a sua santidade, a sua justiça, né? O ser humano não é todo poderoso, isso é só Deus, mas o ser humano tem algum poder. O ser humano não é totalmente sábio, mas ele tem sabedoria, né? Deus o dotou de sabedoria. Ele pode ser santo, Deus o criou santo. É claro que ele caiu em pecado e por isso ele precisa de Jesus para a sua salvação. Mas ele pode buscar essa santidade, né? Ele pode crescer em santidade, ele pode crescer em bondade, né? O amor, né? O ser humano tem alguma faceta de amor, tem algum amor, mesmo que o amor dele está ofuscado pelo pecado, mas ele pode amar, não como Deus, né? Que é todo amor. Então, esses são os atributos que os teólogos chamam de comunicáveis. Comunicáveis por quê? Porque existe alguma parcela deles no ser humano. E olhando para o ser humano, nós podemos ver algo, né, de análogo, mas
a Bíblia, a palavra, a revelação especial nos informa que só Deus os tem em toda extensão. Então, os atributos infinitos, eles comunicam algo aos atributos incomunicáveis, comunicam algo aos comunicáveis. Por exemplo, eles mostram que a sabedoria de Deus, que é comunicável, o homem pode ter alguma sabedoria, mas ela é infinita, ela é imutável, ela é eterna. Então, olha para os irmãos verem, né? Ela está para os imutáveis, para os atributos incomunicáveis. Ou seja, eles modificam os comunicáveis. O ser humano, ele tem sabedoria, ele pode amar, mas ele não pode fazer isso de forma imensa, infinita, eterna, como em Deus. Então, irmãos, tem muitos atributos de Deus para nós meditarmos, né? O poder de Deus. Por isso, nós lemos o Antigo Testamento observando as obras de Deus, né? Como Deus manifestou o seu poder, a sua justiça, o seu amor para salvar aqueles lá do Antigo Testamento e para nos salvar em seu Filho Jesus, o único e verdadeiro Deus. Somos chamados, irmãos, a mergulhar na palavra do Senhor para conhecê-lo em suas perfeições. Não podemos conhecer a Deus na sua essência absoluta, mas podemos conhecer a Deus, o ser de Deus, pelas suas perfeições, pelos seus atributos, tanto os incomunicáveis como os comunicáveis, como nós meditamos neles, quando nós, pela palavra, né, olhamos para a natureza e observamos os atributos de Deus manifestos na natureza, manifestos no próprio ser humano, mas a palavra nos informa como eles são. E nós crescemos em conhecimento, e é um conhecimento tão longo, né? Tão maravilhoso, porque nós podemos conhecer a Deus aqui nesta vida. E como o Dr. J. Packer agora está conhecendo a Deus de uma forma maior, e vai poder conhecer a Deus por toda a eternidade. Porque nós conhecemos a Deus em suas perfeições. E sempre vai haver mais para conhecer do Senhor. Não podemos conhecer tudo a respeito dele. Por isso podemos conhecer eternamente a respeito dele. Comece aqui agora, busque o conhecimento de Deus, vá para a palavra de Deus, procure conhecer esse Deus de justiça, né? De ira, mas também de amor e misericórdia. Esse Deus todo-poderoso, infinito, imenso, Criador de todas as coisas, como diz Jesus, o único e verdadeiro Deus. Esta é a vida eterna, que conheço a Ti, o único e verdadeiro Deus. Irmãos, conheçamos a Deus, cresçamos em conhecer o nosso Deus pelos óculos das Escrituras Sagradas, pela palavra desse próprio Deus, a sua revelação. Então aprendemos, irmãos, que só podemos conhecer a Deus como Ele se revela a nós. Só podemos conhecer a Deus pelos seus atributos, nos seus atributos, nas suas perfeições maravilhosas, né? Imensuráveis, eternas, que são comunicadas a nós nos são reveladas pela sua santa palavra. Mas preste bem atenção. Jesus orando, né? Ele diz: esta é a vida eterna. Esta é a vida eterna. Irmãos, o conhecimento de Deus deve produzir em nós vida. Uma das coisas que eu mais aprendi com o Dr. J. Packer é que o conhecimento de Deus deve frutificar em nossas vidas, senão ele não tem valor nenhum. Eu gosto de falar isso para os meus alunos lá no seminário, né? Quando eu dou aula sobre o ser de Deus, eu gosto de dizer, não adianta conhecermos a Deus, conhecer intelectualmente, conhecer a Bíblia toda, conhecer tudo sobre Deus, que nós podemos conhecer, né? Não podemos conhecer, como eu já disse, Deus na sua extensão toda, mas podemos conhecer muito sobre Deus. E não adianta você conhecer tudo que é revelado sobre Deus, que é possível ao homem conhecer, se você não vê isso operando em sua vida. Se isso não te levar a uma fé operosa, se isso não te levar a frutos dignos desse conhecimento. Eu gosto de citar um filósofo, Bacon, né, que ele fala que conhecimento, se não me engano foi o Bacon, né, que diz que conhecimento é poder. E o conhecimento de Deus é sumário, é tudo isso, é poder. O conhecimento de Deus é poder, irmãos. É poder de vida em nós. Não adianta conhecer a Deus se esse conhecimento não produzir em nós algo. E o verdadeiro conhecimento de Deus, como diz aqui, né, o Senhor Jesus, né? Esta é a vida eterna. O conhecimento de Deus nos leva à vida eterna.
e se ele nos levar à vida, não é um conhecimento do Deus verdadeiro. Observa bem, né, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 1 de sua carta, no verso 10, ele diz assim, Colossenses 1, 10, Paulo fala assim, 9 e 10, vou ler o 9 e o 10. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. E o 12, com alegria dando graças ao Pai. Observa bem, irmãos, o que Paulo está aqui fazendo é dizendo que ele ora pela igreja de Colossos. Aquela igreja é uma igreja que estava sendo atacada por uma filosofia, uma heresia, né, que falava de buscar a santidade, de buscar uma vida através de um conhecimento místico, misterioso, estático, né? Aquela ideia de você buscar um conhecimento fora de si, né? Com experiências místicas, algo muito comum no meio religioso e até evangélico na nossa época. Buscar um conhecimento místico de Deus, né? Sair de mim e alcançar algo incompreensível, e isso é um conhecimento. Observe que Paulo ele nos mostra que não é bem isso. O Paulo escreve para mostrar aos Colossenses que o conhecimento de Deus não é um conhecimento místico, é um conhecimento racional. É um conhecimento por aquilo que nós aprendemos de Deus através de Jesus Cristo, pela sua revelação especial. É conhecer essas perfeições de Deus e raciocinar sobre elas, meditar nelas, né? Como o salmista lá no Salmo 1, que diz que meditava na lei do Senhor. É um conhecimento, irmãos, que afeta a nossa razão. Paulo fala que o culto a Deus é um culto racional. Mas, porém, esse conhecimento não é sem poder. Esse conhecimento não é um conhecimento apenas intelectual. É isso que nós precisamos aprender. Não é um conhecimento místico apenas, mas é um conhecimento de um Deus que está acima de nós, acima das nuvens, né? É um conhecimento do Deus que é sobrenatural, do Deus que excede a nós em tudo, né? Que é totalmente o outro e poderoso, que atua e que intervém em nossas vidas, intervém no universo, manifesta os seus atributos, que são sobrenaturais, né? Incompreensíveis, mas é trazer isso à nossa mente, para que isso modifique o nosso ser, produza em nós vida, frutos dignos de arrependimento, de fé, de temor. Lá no Salmo 2, verso 11, né? Fala, servir ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. É um conhecimento que nos leva a servir o Senhor com temor, com santa adoração, com santa reverência diante dele. Os homens têm perdido o temor de Deus e por isso estão no caminho mal. Porque o temor do Senhor, pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Irmãos, o que nós temos visto até nas igrejas evangélicas é que o homem perdeu esse santo temor por Deus. Fala de servir a Deus, mas não é o serviço com temor, com santa reverência. Mas também o salmista diz, alegrai-vos nele com tremor. O Deus que deve ser temido também é um Deus e que nós devemos nos alegrar nele. J. Parker ensinou isso em sua vida, em seus livros, né, teológicos. Falando sobre os puritanos, falando sobre toda a teologia, que nós devemos nos alegrar em Deus. Assim como o grande teólogo também, né, John Piper tem nos ensinado, né, ter prazer em Deus, ter prazer na glória de Deus. A glória é esse conhecimento de Deus. E Paulo fala isso aos Colossenses, né? Para que possam crescer no pleno conhecimento. E aí vocês serão fortalecidos no poder de Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus para Paulo,
ele significava poder, vida de temor, vida de santidade, vida de frutos, né? Paulo fala, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, olha, do conhecimento, com toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças a Deus. Então, olha, o conhecimento de Deus leva a perseverança, a longanimidade, a prazer, a alegria, ações de graça nele. Ele traduz em poder nas nossas vidas, em vida mesmo, né? Uma vida diferente que o mundo não pode conhecer ou entender. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus que o Dr. Parker sempre falou. É o conhecimento de Deus que a Bíblia nos ensina. Primeiro, é como Deus se revela a nós. Segundo lugar, é conhecer os atributos, as perfeições de Deus. Mas também é um conhecimento que se traduz em nossa vida, como vida espiritual, como poder de Deus, manifestação da glória de Deus através da modificação, da transformação das nossas vidas. Irmãos, Dr. Parker, ele não começou uma nova vida sexta-feira. Ele simplesmente partiu daqui para um conhecimento mais avançado desse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe.